E aí, pessoal? Hoje, a gente vai direto ao ponto para responder aquela pergunta que não quer calar no mundo da robótica e da inteligência artificial. O Jetson Orin NX vale mesmo a pena? Vamos mergulhar fundo nessa tecnologia para descobrir. Ok, vamos começar com o maior quebra-cabeça da robótica. Pensa bem, como é que a gente consegue colocar a inteligência de um servidor gigante que consome uma energia absurda dentro de um robô que precisa funcionar com a bateria de um tablet? Parece uma missão impossível, né? Pois é, esse é o dilema, potência versus eficiência. Por muito tempo a gente precisava escolher. Ou o robô tinha uma capacidade de processamento mais limitada, ou ele vivia preso na tomada, dependendo de uma conexão com a nuvem. E isso, claro, amarrava completamente o potencial das máquinas autônomas no mundo real. E é exatamente aqui que a história muda. A solução para esse dilema tem nome: NVIDIA Jetson Orin NX. Imagina só, a gente está falando do desempenho de um servidor de IA, só que num módulo tão pequeno que cabe na palma da mão e com um consumo de energia baixíssimo. É uma verdadeira virada de jogo. E a promessa aqui é séria. O Orin NX entrega até 5 vezes mais desempenho que o seu antecessor, o super popular Xavier NX. E o melhor de tudo, mantendo exatamente o mesmo tamanho físico. Isso significa que dá para fazer um upgrade gigantesco sem precisar redesenhar todo o hardware do robô. Mas como ele consegue essa façanha? A resposta não é força bruta, e sim um design muito, mas muito inteligente. A gente precisa pensar no Orin NX não como um cérebro só, mas como um time de especialistas de elite, trabalhando em perfeita harmonia. O segredo todo está num conceito chamado arquitetura heterogênea. Em vez de ter um processador faz-tudo que tenta dar conta de tudo ao mesmo tempo, essa abordagem divide as tarefas. É como ter um gerente, um matemático e um especialista em visão, cada um fazendo aquilo que sabe de melhor. O resultado final é um sistema muito mais rápido e eficiente. E esse aqui é o nosso time dos sonhos. A CPU ARM funciona como gerente, cuidando das tarefas gerais do sistema. A GPU Ampere é a nossa matemática genial, responsável por toda a conta pesada dos modelos de IA. E aqui vem os jogadores que mudam o jogo. O DLL, que é o especialista em Deep Learning, e o PVA, o perito em preparar os dados dos sensores. E aqui está o pulo do gato. Enquanto o DLA e o PVA cuidam de todo o trabalho mais rotineiro de visão computacional, como detecção de objetos e filtros de imagem, eles deixam a nossa estrela do time, a GPU, totalmente livre para focar no que realmente importa: rodar os modelos de IA mais avançados e exigentes. É a mais pura definição de eficiência. Beleza, já entendemos como a arquitetura funciona. Mas, e na prática? Como isso se traduz em números e em projetos reais? Chegou a hora de botar o Orin NX e o seu antecessor lado a lado. E olha, o salto de desempenho é simplesmente impressionante. Em poder de computação de IA, que a gente mede em TOPS, ou seja, trilhões de operações por segundo, o Xavier NX chegava a 21. O Orin NX, de 6 GB, bate na casa dos 100 TOPS. É um aumento de quase 5 vezes na capacidade bruta de processamento. Mas o que isso significa do mundo real? Imagina um robô no armazém. Com o Xavier NX, ele até identificava e seguia alguns pacotes, mas com uma certa dificuldade. Agora, com o Orin NX, esse mesmo robô pode rodar vários modelos de IA ao mesmo tempo. Um para identificar centenas de objetos, outro para rastrear cada um deles e um terceiro para planejar a melhor rota para pegar um item. Tudo em tempo real. A complexidade do que ele pode fazer aumenta de forma exponencial. Claro, não adianta nada ter um motor de Fórmula 1 se o resto do carro não acompanha, né? Um hardware tão avançado assim seria inútil sem um software à altura para destravar todo esse potencial. A força do Orin NX não está só no chip, mas em todo o ecossistema que vem com ele. E a chave para esse ecossistema é o Jetpack 6, o kit de desenvolvimento da NVIDIA. Ele é a maior atualização da plataforma até hoje e o foco dele é todo em modularidade e flexibilidade. Dando uma olhada nos pontos principais, a modularidade é fantástica. Agora dá para atualizar só as bibliotecas de IA sem ter que instalar o sistema operacional inteiro. Para quem desenvolve, isso economiza um tempo precioso. Além disso, a flexibilidade aumentou. Agora dá para usar outras distribuições Linux, o que é vital para muitas empresas. E ainda tem os Super Modes, que dão um turbo na performance. E o kit já vem com as versões mais novas de todas as ferramentas essenciais. E para quem está desenvolvendo produtos comerciais, um ponto super importante. A NVIDIA garante suporte e disponibilidade para os módulos Orin até 2032. Isso traz uma estabilidade e uma segurança enorme para projetos de longo prazo. Agora a gente chega na parte que realmente muda tudo de patamar.
Com o poder do Orin X, estamos entrando numa nova era. A da inteligência artificial generativa rodando diretamente no dispositivo, na borda, sem precisar da nuvem. Essa frase aqui resume perfeitamente o momento. A gente não está mais falando de robôs que só reconhecem padrões que já foram ensinados. Estamos falando de robôs que podem entender e raciocinar sobre o que eles veem de uma forma muito mais parecida com a nossa. O que isso quer dizer na prática? Que o robô agora pode ter uma conversa, entender o contexto visual do que está ao redor e tomar decisões. Tudo isso sem precisar de internet. A latência vai para quase zero, a privacidade aumenta e a confiabilidade do sistema dispara. E o Orin NX se encaixa como uma luva nesse cenário. Ele é a plataforma ideal para rodar esses modelos de linguagem e visão de médio porte que já são capazes de fazer tarefas super sofisticadas. Ele tem um equilíbrio perfeito entre poder de fogo e um formato compacto. E o resultado final é algo que parece ficção científica, a detecção zero shot. É possível dar um comando em linguagem natural como encontre a chave de fenda vermelha, e o robô vai entender o conceito de chave de fenda, o conceito de vermelho e vai achar o objeto, mesmo que nunca tenha sido treinado especificamente para reconhecer aquela chave de fenda. É um salto gigantesco do simples reconhecimento para a compreensão de verdade. Então, voltando à pergunta inicial, o Jetson Orin NXX vale a pena? Depois de tudo isso, a resposta é que ele não é só um upgrade. Ele é uma plataforma que desbloqueia uma categoria inteiramente nova de aplicações inteligentes. A verdadeira questão agora é outra. Com essa capacidade em mãos, se um robô pode entender e conversar sobre o mundo ao seu redor, o que se torna possível criar?